E galera, mais uma vez, exatamente às 8 horas da noite, começa aqui no seu canal do Market mais um Domingão da Opção. E deixa eu já chamar aqui os meus amigos Kézia e Dani. Tudo bem? Boa noite aí, galera. Boa noite, todo mundo. Por aqui tudo bem? E vocês? Tudo ótimo aqui. E aí, Dani? Boa noite. Tudo bom aqui também. Voltando as crianças pra dormir essa hora. Passou mesmo. Um pouco da hora, mas tá bom. Isso aí. Bom, vamos lá. Márcio Mendes é o troféu Força da noite. O Rodrigo já tá aí. A Andréa já tá chegando e falando, deixando o dedo no like. Isso aí. A única maneira que vocês têm de contribuir com o nosso canal aí gratuitamente é colocando esse dedo no like. Dá o like aí, galera. Boa noite, Cristiano. Tudo bem contigo? Bom, vamos lá, galera. Igual eu falei desde o início do ano, aqui quem vai ditar o ritmo são vocês. Então quero bastante gente aí interagindo no chat conosco. E se quiser colocar papel, se quiser mandar pergunta, enquanto isso eu vou trocando ideia aqui com os meus faixas pretas, sócios, amigos, que mais eu posso dizer? E aí, Kézia, como vão os trades? Oi? Alunos, Alunos, claro. Eternos aprendizes. Os trades vão bem. O Minha Renda Minha Vida com a WZ deu muito bem essa semana, com essa subida. É o bem da convexidade, né? Subiu a gente ganha, caiu a gente ganha. Deu bem. Agora vamos ver se dá short semana que vem. Show de bola. E eu passei, sexta-feira eu fiz uma aula de hedge com as faixas pretas, aula especial, e também fizemos o Hora do Game. E eu mostrei, não faço questão de mostrar novamente aqui, o famoso faça o que eu digo, não faça o que eu faço, porque minha carteira está uma zona. Eu tenho que colocar em ordem e acabei tomando uma chamada de margem aqui da corretora e eu vou ter que colocar a minha vida aqui em ordem nessa questão, nessa carteira. Então vamos lá, tem que recuperar um drawdown já de 20% já na carteira. Ou seja, se eu tiver o rendimento médio que eu tenho nos demais anos, eu encerro o ano só para recuperar janeiro. Mas é isso aí. E aí, Dani? Por outro lado, eu vou ratapapo, pode? Uhum. Ganhei 10% em 20 dias. Exatamente. Então faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu mesmo não estou seguindo minhas próprias dicas e deixei isso claramente. Pois é. Eu tenho operado menos. O que eu fiz muito esse mês de janeiro foi borboletinha para baixa. E aí tirando o risco quando ela passa da última perna, transformando em simétrica. Então tenho feito bastante borboletinha dessas no SPY e tenho troquinho toda semana. Tá? Com put? Tô fazendo com put. Explica um pouquinho do racional, Dani. Contei. Você faz simétrica. Você não trava aqui, ó, meu sinal, mas eu não faço. Mas contei. Não. Como se fosse DWB. Como se fosse DJ Time Bomb. Mas em vez de fazer para alta na call, eu faço para baixa na put. E você zera o risco da queda. Isso. Eu pago um tanto, vamos por é que se eu abrir a texto vai travar. Quer que eu abra a minha, você mostra? Pode ser. Tá, vai falando que eu vou abrir a minha. Então, abri essa semana em IQQQ, em SPY, tem aberto algumas mais longas, outras mais curtas, geralmente no contrato mensal mesmo. E quando passa para baixo? Aí passa para baixo, aí eu rolo uma das pernas, ou eu rolo a perna de cima diminuindo o spread, ou a de baixo aumentando o spread, de maneira que eu ganho mais do que eu paguei na estrutura. Então eu fico com uma simétrica a zero custo. Se o mercado voltar a subir e entrar de novo na borboleta, eu tiro mais um tantinho do mercado. É o que eu tenho feito mais. Isso? E falhou, não consegui entender. Por exemplo, se ele voltar a subir, você zera ela antes dela sair da tenda para cima. Aí depende, Kézia. A primeira borboleta que eu fiz, as duas primeiras me deram uma puta lição. Então, a primeira borboleta que eu fiz foi em Tesla. Cara, foi a primeirona mesmo. Eu fiz uma borboletinha em Tesla lá, acho que
Começa chutando grande, né? Foi. Era uma borboleta bacana. E aí eu nem tinha me tocado, por exemplo, dava lá máximo loss de 200, máximo ganho de 350. A primeira vez que eu bati o olho nessa borboleta, eu falei assim, o pior das hipóteses, eu vou ganhar 150, porque ganho 350, loss 200, ainda me sobra 250. É 150, tonto. Risco retorno. E entrei na borboleta. Não, era excelente. Mas eu não me toquei que era assim. Por exemplo, se eu ganhasse, eu ganho 250. Se eu perder, eu perdo com 150. Mas na verdade, eu tenho que devolver o que eu recebi no começo, porque a volta estava alta e tal. Quem não é perda, ué. Então, mas a primeira borboleta que eu fiz assim. Tá, E eu abri minha fiz para alta na Tesla na época. Uhum. Veio uma semana assim que a Tesla, fui lá para baixo. Vamos supor que meu miolo era no 550 e a Tesla foi para 400. Tava dando meu máximo prejuízo. E aí eu falei, em vez de eu deixar passar os dias para chegar no último dia e zerar no máximo prejuízo, vou dar para zerar hoje. E deixei um comando de saída. No dia seguinte a Tesla disparou para cima e faltava assim 3, 4 dias para vencer. Então na última semana do vencimento a Tesla começou a disparar, pescou minha ordem. No dia do vencimento a Tesla parou 10 centavos do meu miolo. Então assim, era para eu ter ganho o máximo. Então muita borboleta eu levo pro vencimento, entendeu? Se é simétrica como tá, por exemplo, não tem mais nada a perder. Eu largo lá. Largo mão. Deixa. Na última semana eu resolvo o que faz. Perdi ou tiro mais uma grana do mercado. Tá, quer mostrar na testa ou eu vou mandar a minha? Bora lá. Põe. Tá, põe minha tela, JJ. Já tá no SPY. Sim, senhora. Já está à vista aqui. Então, você pega um vencimento alto. Por exemplo. Costumo pegar o vencimento para 26, para 50 e pouco. Faço mais de um mês para cima, vai. Então, por exemplo, 54. Tá. Aí eu vou fazer fora do dinheiro. Então, se SPY tá em 437, eu vou montar mais para baixo. Então, vamos pôr com miolo em 425. Vai, joga lá para baixo. Pode olhar. Vai lá para baixo. Nice. Põe miolo aqui, mais ou menos. Por exemplo, vai, 425, 430. E a outra a gente põe no 22. Vai. Quer ver a análise? Isso. Aqui. É mais ou menos isso. Ó, pagando 71. Tá? Fica bom, se né? Passar da área plana, se passar da área plana lá de lucro, te dá aí 129. 129. Então, o que eu tenho feito assim. 429. Ficou boa essa estrutura, né? Olha o passou pro lado esquerdo. Então, passou pro lado esquerdo. Caiu abaixo do 422, eu já deixo uma ordem, por exemplo, de rolagem dela do 22 pro 20. Essa aqui. Você chega lá pra cá. Isso, do 22 por 20. E aí eu transformo ela em simétrica. Recebendo mais do que o que eu paguei. Então, se eu paguei 71, eu ponho lá uma ordem de saída, vamos por $100, 110, depende de como tá os preços. Então, você rola só essa daqui do 22. Só essa do 22. Entendi. Então eu já rolo essa, transformo em simétrica e já tiro uma parte do lucro. Então, se voltar a subir, eu já tive um lucrinho pequeno, pelo menos na estrutura. E se o papel não cair, o papel só subir? Paciência, já contei com o pior cenário. Ele cenário. já entrou no trade contando com o pior cenário. Sim, isso. Aí você não maneja. Eu queria saber isso. Aí você não maneja. Não maneja. Entendi. Até tem outras coisas que dá pra gente fazer. Por exemplo, na última semana, cara, vamos supor que você montou essa. E SPY tá lá em 400. Você tá nessa área de plana de risco.
dá até para brincar depois de rolar essas vendidas ou as compradas de uma maneira que você receba mais crédito. Então, tem coisas que você pode fazer. Né? Se cair. Mas no caso que suba, você só perde 71. Só o 71. Tem uma lição que o Dani deixou aí, bem legal nessa da Tesla, porque a gente tá... Em todos os índices, o mercado como um todo está passando por uma situação parecida. Vamos lá. A borboleta, que é a minha estrutura aí de maior uso, né? Ela possui teta positivo e vega negativo, certo? Claro. O ponto que mais impacta não é mostrado aí na Tasteworks, que em maior magnitude acaba sendo o vega, tá? E olha que interessante. Na sexta-feira, os market makers venderam diversas puts. O mercado estava despencando, eles venderam, se você olhar o put call rate, venderam put. E acabou ficando sem gama e sem delta. Daí ele teve que vender SPX no índice para contrabalancear esse delta. Então eu vendi put, delta positivo. Tive que vender futuro para ficar delta negativo, certo? Para contrabalancear. E deixar esse delta neutro. Essa semana agora, isso é tendência, é provável. Não estou dizendo que acontecerá. No mercado pode acontecer de tudo. Esses market makers vão ter que comprar SPY para não ficar vendido no índice. Aumenta a compra, sobe o mercado futuro. Sim, para não ficar vendido lá, né? E recompra lá. Perfeito. Então, prova disso, deixa eu só compartilhar a minha tela aqui, e daí eu vou mostrar para vocês o que acontece. E esse aqui é um software que eu acabo utilizando para fazer o gerenciamento das minhas carteiras, que é o OptionNet. Eu abri essa Bearish Butterfly, aqui mostra o dia, há um dia atrás, na sexta-feira. Só que foi antes da queda do mercado. Se vocês observarem o mercado, ele fica meio que sem definição. Aqui é o VIX. Deixa eu colocar o Russell ou o SPX, eles estão com, nesse ponto, o mercado todo está um comportamento similar. Não estou conseguindo logar. Está desconectado? Vou tentar o TradingView. TradingView. Vou jogar aqui o SPX. E vou jogar no gráfico de 5 minutos e a gente vai ver a sexta-feira. Então, começou aqui 1h da tarde, meio-dia. Aqui é 9h30. Ele começa nesse candle aqui. Então, ele começa andando de lado, vai, toca a média, aquele negócio todo. Quando foi no final da tarde, esse candle aqui das 2h e pouco, que aumentou consideravelmente a vol e o mercado desabou. Ele já vinha aqui, mas estava meio que lateralizando. Quando chegou aqui, ele entrou no consenso de baixa, né? E fechou lá no negativo. Isso aqui fez explodir a vol. Eu abri aquela operação de borboleta naquele dia, só que antes da vol explodir. Então, olha que interessante. Eu abri uma borboleta simétrica, tá? Meu prejuízo máximo é aqui pouco mais do que 424, que é o custo que eu paguei. Embaixo, tá pra ver? Que é essa linha aqui, ó, 424. Se ainda está na tenda, a bolinha é o preço. Ainda está na tenda, ainda está na área de lucro. O delta é negativo, o delta foi a meu favor. O teta é ao meu favor, porque eu estou ganhando com a passagem do tempo. Aonde eu perco? Vega. Na vol, no Vega, certo? Porque a vol aumentou. O simples aumento de volatilidade na mesma posição já me deu um prejuízo de 50... Prejuízo não, porque eu não realizei, né? E a operação ainda tem diversos dias, deixa eu ver aqui quantos dias ainda para ver. 56 dias para vencer, tá? Mas é só para mostrar para vocês que do 0 para 54% de prejuízo foi só por conta do Vega. Nada mais. Ainda está na área de lucro. A minha T0 line, do momento que eu abri, o que acontece com ela? Ela é flat nessa região aqui, ela estava mais ou menos aqui, né? E com o aumento da vol, ela caiu aqui. Já dando o preju de 54% daquilo que eu coloquei na operação. Em questão, assim, de minutos. Foi aberto no mesmo trade. Então, vocês veem a importância
A importância da volatilidade, tá? Então, uma vez que, e lógico, eu entrei assumindo o pior cenário, que é daqui a 56 dias, perder esse montante aqui. Ele fala assim, ó, se o cara é inexperiente, ele entra falando assim, beleza, gastei 424 e tô esperando até 4.600, né? Então um pouco mais de 1 para 11, 1 para 12, né? Mas daqui a 56 dias. Só que o cara não conhece opções, entra hoje e daqui a pouco ele entra, 2 horas depois ele fala assim, você já perdeu 54% daquilo que você poderia perder. Daí é cliente ligando, é quem não sabe operar fechando no desespero, aquele negócio todo. Entendeu? Então, a vol, ela conta muito. Vol é estresse, é momento de tensão no mercado. Se você está vendido em vol, mas está ciente da sua operação, espera, não age pela emoção. A vol é a emoção do mercado, não vai pela emoção. A não ser que, por exemplo, eu vendi, e quando você vende vol, novamente, tudo que você pode ganhar numa venda de opção, você coleta no momento da abertura do trade, certo? É o crédito que você coleta. E nada é tão alto que não possa ficar mais alto. Então eu vendi e falei assim, tá um ótimo trade. Daqui a pouco, no final da tarde, a vol disparou, foi mais alto ainda. Poderia ter disparado mais ainda, poderia ir mais ainda, assim como poderia baixar. Então você tem que estar ciente no momento que você trabalha, e trabalhar travado, sabendo o pior cenário. O pior cenário no vencimento, ainda tem muito tempo para isso ocorrer, e está ciente do pior cenário. Eu posso perder 426, já perdi 230. Assim, questão de minutos, dos 426 que eu posso perder. Mas será que realmente eu já perdi? Ou é o mercado que está falando para mim, se você fechar agora, você vai perder isso? Ou a pessoa também não entende, assim, por que está na tenda e o prejuízo está aumentando? Porque não saiu da tenda. Perfeito. Mas só uma questão de velha. Caso a vol não volte a cair, vai fechar na tenda no prejuízo. Não volte a subir, né? Cair. Mas no vencimento, a vol pode estar onde quer que esteja, porque é você derivar a zero. Então, derivada a zero, a vol pode estar a 100, mas se ela tiver no miolo, eu vou ganhar um prêmio máximo. Mas isso é só no vencimento, das 4h15 da tarde, do dia do vencimento contrário. Outro ponto muito interessante também. Então, por isso que é temor de mercado. Daí a gente olha aqui as gregas, ó. Delta era negativo, o mercado caiu mais. Quando eu abri, era mais ou menos, tá? Menos 2 de delta. Agora ainda é menos 79, ou seja, se cair, eu ainda ganho. Daí você fala assim, JJ, mas está caindo e você está perdendo. Exatamente por conta do Vega. Olha o Theta. O Theta tá falando para mim nessa estrutura que a cada dia que passar, mantidas as demais gregas constantes, eu tô ganhando $6. É o que eu tô ganhando aqui. Mas o Vega... Só que o Vega tá falando assim, meu caro, cada um pontinho de vol que subir... E aumentar, você perde... Tu tá perdendo 15. 15,15. E existe eu esqueci agora a grega de segunda grandeza, me fugiu da cabeça. Que é a relação do Vega com o próprio Gama. Ou seja, isso é retroalimentado. Isso é retroalimentado, porque se a volta a 15 e ela vai 20, já não é mais um pontinho, é a cada meio pontinho. E acaba a cada ponto que sobe, ficando pior ainda por conta do Gama da volta. Entendeu? Não no Gama do preço. Então, Você tinha feito essa borboleta já com delta negativo, pensando na queda. Mas não era como head, né? Não. Head eu tenho alguns heads aqui no SPY. Eu fui passando pro pessoal, inclusive dos faixas pretas, tudo. Olha lá. Que é delta positivo, mas ela começa como delta positivo, mas olha que interessante. Outro também. E é assim grande parte das estruturas que eu trabalho. Né? Então você tem operadores que prezam muito pelo delta, prezam muito pelo theta, prezam muito... Na realidade, eu por operar travado, não que eu prezo, é o calcanhar de Aquiles da minha operação, é o Vega muito negativo. Essa operação aqui está no prejuízo de 3%, tá aqui, ó. Só que o mercado ainda tem que cair, sei lá, 8,7%,
e no vencimento cair entre 8 e 18, para que no vencimento eu tire meu lucro máximo. Eu estou apostando para a queda do mercado. Só que eu preciso dar tempo ao tempo, esperar a volatilidade baixar para tirar lucro dessa operação. Caso contrário, ó, eu estou no prejuízo do momento que eu abri. Mas eu não me desespero, entende? Tá certo, calma agora. Essa estrutura eu já expliquei diversas vezes, não, eu posso explicar novamente. Na realidade, eu faço a venda de put, aqui são vendas de put, financiando travas de baixa. Aqui eu tenho a compra e a venda de uma put, uma trava de baixa. Quando eu abro bem fora do dinheiro, né? Abro aqui, esperando realmente que o mercado caia. Mas se o mercado cair já no momento que eu abrir, essa put aqui, ela vai ser valorizada muito mais rápido do que essa trava de baixa. E por ela ser valorizada e eu estar vendido nela, eu não ganho nada mais do que aquilo que eu vendi no momento da abertura do trade. Então, o risco acaba ficando aqui. Olha lá, outra estrutura negativa. Estou preocupado? Não. E isso deve chamar margem mais quando o mercado começa a cair, né? Essa vendida aí. Sim. E aí, vamos ver papéis? Vamos. Então ficou a aulinha aí e uma dica importante para o pessoal. Então, quando eu falo realmente, ó, saiba o pior cenário, realmente saiba o pior cenário. Porque uma vez que você está trabalhando travado, exemplo da borboleta do Dani, se estava muito fora do dinheiro, mas aí foi a da Tesla lá, né? Ele já deveria estar perdendo. A minha que está dentro da tenda, dentro da área de lucro, eu perdi 54%. A do Dani, que já fugiu da área de lucro, ele já deveria estar, se ele realizar o prejuízo, e ele não realizou o prejuízo naquele momento, mas ele falou assim, eu vou diminuir um pouquinho, ela voltou um pouquinho, já fechou a ordem, devia estar na fase dos 80%, 85%, ele fala assim, cara, será que é autossabotagem isso? Mas a gente vai aprendendo, não que eu tô xingando o Dani, porque eu também me autossabotei diversas vezes, tá? E é isso que você vai aprendendo como trader, a não se auto-sabotar. Se ele falou assim, vamos supor, ele abriu a borboleta perdendo $200, ele já perdeu 180, daí ele fala assim, no 150 eu fecho e assumo o prejuízo a 150. Foi o que aconteceu. Para ele não fechar naquele 180. Só que ele se sabotou quando ele falou assim, eu estou predisposto a perder 200. Que não tava. Não foi o que ele fez na prática. Não foi o que eu fiz. Eu lembro que o valor financeiro da borboleta era uns $500, então, sei lá, era uns 200 de lucro para uns 300 de prejuízo, eu não lembro os strikes, isso daí foi em 2020. Mas... Então, muito provável que você já tinha perdido aí desses 200 que você entrou para buscar. Não, tava quase 300. Quase no máximo. 180, 190, E daí você falou assim, quer saber? Eu vou deixar em 150, se voltar um pouquinho, fecha. Ou seja... Não, eu pus a ordem mais ou menos isso. Bom, vai. Já perdi mesmo. Putz, a chance da Tesla subir é 0. E pus a ordem de saída mais ou menos lá, não, 170, 160, vamos supor. Mas eu deixei a ordem good to cancel. Entendeu? Se eu tivesse colocado a ordem só pro dia, beleza. No dia seguinte, o mercado virou e a Tesla começou a disparar, mas eu nem lembrei que eu tinha deixado a ordem de fechamento. Eu sentei na frente do computador, fui lá pro gráfico, eu só escutei o mercado abrir e trim, fechou a minha ordem. Aí eu falei, cara, e o papel começou a subir assim. E parar onde deveria parar, no miolinho dele. Vamos lá, vamos falar de papéis aqui. Deixa eu responder uma pergunta. A Kézia pediu um papel. Vai lá, Kézia. Dani, só uma coisa. A Andréia perguntou aqui, ó. A perda máxima da borboleta lá, que a gente pagaria 71, é o 71. Tá aqui, ó. Quer mostrar de novo? Tá aqui. Era, acho que 70. Vou colocar na... Coloca aqui na minha. Aí. É o valor que eu paguei na estrutura. Como na ela entrada. Ela é feita aqui, uma borboleta feita com put, tem uma estrutura de débito. Paguei 71, o máximo que eu posso perder é o 71. Se o mercado subir e ficar parado, perco 71. Se o mercado cair e chegar no miolo da borboleta no vencimento, lucro máximo de 400 e... Deixa eu aumentar aqui. 429. 429. E se passar da perna da esquerda, você tem um lucro flat aí de 129.
129. Aí o que eu faço é tirar o risco. Eu não consegui vender pelos 129 nos primeiros dias que passou, então eu vendo, vamos supor, por 100. E deixo lá. Se continuar caindo, eu ainda tenho mais uns 29 para pegar nos últimos dias de vencimento. Se ela voltar, aí eu fecho com um lucro maior ainda. E deixo. Atenção ao que o Dani faz, que é deixar simétrica a borboleta. Então, observe ali, ó, de 22, vamos voltar para o inicial, onde paga 71. De 22 para... Mais um. 422. Aí. Isso. 22 para 25, ele tem 3, mas é essa perna que ele vai mexer depois. Então, ó, de 25 para 30, ele tem 5. Deixa quieto. Então, tem 5 a segunda perna. A perna maior, ele vai manter. O mercado caiu, foi para essa área retangular que passou da tenda aí, foi abaixo do 420. O que ele vai fazer? Ele vai encerrar 422 e deixar do mesmo tamanho que está a outra asa. A outra asa tem 5, de 25 para 30. Ou seja, vai ser 420 para 425. Ela fica equilátera. Quando ele faz esse tipo de operação, ele recebe um crédito. Se você parar para pensar, você acabou de fazer uma trava de alta na put. Esse crédito que ele recebe é maior do que o débito que ele pagou. E daí ele já tem um lucro da operação e pode esquecer essa operação e levar até o dia do vencimento, que se o SPY ficar entre 420 e 430, além do lucro que ele já coletou, ele pode coletar um lucro aí, que é o lucro máximo da operação do momento que ele abriu. Geralmente, vai ficar em torno de 70% do valor das pernas. Isso. Isso. Daria para rolar também a da 30 para 27, por exemplo. Deixa como estava antes. A da esquerda no 22. E rola 30 para 27? Aqui. Para 28, desculpa. Tá. Daria para rolar assim também. Fica do mesmo jeito, você fica com ela simétrica, mas aí você diminui sua área. Então aí você vai estar só com 6 de área. No outro, eu fico com 10 de perna. Eu fico com 10 nela total. Então, nessa situação, você recebe até mais crédito do que rolando a perna da esquerda. Então, claro, porque se o papel caiu, essa rolagem eu vou conseguir fazer por 120, por exemplo. Mas eu prefiro rolar da esquerda e ficar com uma área maior do que rolar a da direita e diminuir minha área posterior, entendeu? Claro, também concordo. Mas é bem legal mesmo. É o que a gente falou. O gráfico aí vai ficar todo estranho, se olhar na Tasteworks vai ficar feiozão, mas saiba que pro lado que for, você não tem mais prejuízo nessa estrutura. Ela vai ficar a zero. Acho não, na verdade você vai receber para ficar com essa estrutura montada até o dia do vencimento. Então, eu tenho montado muitas borboletas assim. Muito legal, Dani, muito legal mesmo. E não custa muito, né? Não custa muito. Muito legal. Então, vamos ver os papéis? Bora. JJ, eu quero que você mostre o Ibovespa. Lembra que ele tinha dado o retorno à média? Ok. Falando em retorno à média, os mercados futuros abriram, estão aí em alta até o momento, 0,35, e disparou o setup 3 aqui, ó. No futuro da S&P. Sexta-feira abriu dando o setup 3 em Russell. Foi. Eu montei uma estrutura e falei assim, vou deixar aqui preparada essa borboletinha se o mercado confirmar. Lá para final da tarde, na hora que virou o candlezinho, cancelou o setup 3, ainda o Russell, se não me engano, caiu mais um pouco e ainda bem que eu não fiz a borboleta. Vamos lá. BOVA 11. Deu setup 3, retornou a média, passou a média, deu setup 1 de compra. Daí fez o pullback, falou compra de novo. Fez o pullback e falou compra de novo. Então, eu particularmente fazia tempo que não via em dia 10, em 2 semanas, 1, 2, 3, 4 sinais de compra em seguida.
Dali Metaverse. A única coisa que eu não me agrada é esses 2 últimos candles. Eu tentando romper o topo anterior. E não passa. Muita sombra superior. No meu day trade seria... No meu day trade que eu faço, na leitura que eu faço no day trade, eu entraria a short. Ok. Eu, na realidade, só abandono o trend quando o Parabolic Star virar. Bom, então tá aí, análise do BOVA no diário. Mas é só para mostrar que tinha aquele setup 3 primeiro que a gente viu uns 15 dias atrás, deu certinho. O semanal, o Kama já tá falando para se expor? Bom. Há quanto tempo, olha como eu falo, se eu falo o que eu falo, não faço o que eu faço. Há quanto tempo eu tava mostrando o S&P dando o Kama para não se expor e eu lá com a minha carteira lotada? Agora, ó, o BOV tá falando para vocês, ó. Pode comprar. E já garante uma exposição. No mensal ainda não. Tá? No mensal ainda não. Deu a exposição agora para o semanal. Vamos a um outro papel aí? Ó, tem uma Bitcoin. Pergunta para Kézia lá. Kézia. Manda aí, deixa eu ver. Tem lá no chat. Há quanto tempo você opera? É para mim? É, para você. Tô achando aqui. Deixa eu ver quem perguntou. Tá aqui. Kézia, quanto tempo você opera opções? Achou difícil entender? Depende. Assim, eu achei difícil, eu estudei muito e ainda estudo, mas eu opero opções já tem uns quase 4 anos no Brasil. Nos Estados Unidos, eu sou do CDM 9, e como eu já opero opções há muito tempo, não é difícil entender. CDM 7, 9 não, eu sou do CDM 7, em que entrei no ano de 2021. Então não foi difícil entender, porque eu já trabalhava com várias opções no Brasil, e com o CDM foi fácil entender. Só, tipo assim, a parte técnica, o que fazer no Testworks e tal, com a ajuda dos faixas pretas ficou fácil. Não encontrei dificuldade, de verdade, assim. Mas eu já tinha essa experiência anterior, entendeu? Então, boa noite aí pro meu grande amigo Johnny. Tem do Luiz Carlos. Luiz, você está esperando a Avenue liberar opções? Por que você não transfere uma parte da tua carteira ou uma parte do financeiro para Tasteworks? Cara, é muito mais fácil. Vai saber quando que a Avenue vai liberar as opções e se vai ser uma plataforma bacana como a da Taste. A gente também está de olho na Avenue, mas enquanto não libera, a gente fica ganhando dinheiro na Taste. A Taste é muito bacana para trabalhar com opções, né? É fácil, é bem... Com o CDM deu para entender tudo, como manusear, é bem tranquilo, eu gosto. As gregas, que são boas lá na Taste também, né? Pode melhorar, a gente não está dizendo que é perfeita. Sim. Mas estamos indo bem com a Taste. Vamos lá? Outro papel? Bitcoin, que eu quero ver. Tem VV aqui, alguém também pediu. Então, eu vou atender a Kézia aqui, daí a gente já faz esse VV. Bitcoin, pra mim, tá dentro de um canalzinho de baixa, no diário aí. Dani, eu lembrei de você. Você disse que tinha compra lá no 40. Comprou? Não. Eu tenho desenhado tudo aqui no meu gráfico. Eu botei lá no 40, mas do jeito que chegou, eu tirei a compra, porque ainda vai para baixo, entendeu? Então eu falei, não vou comprar ainda não. Eu até ia falar isso. Eu falei, dia dos 40, mas eu não comprei nos 40. Pulou fora. Pulei. Porque deu compra agora. Pra mim tá num canalzinho de baixa. Ele tentou ainda, não sei se foi na quinta ou na sexta-feira que eu vi, que ele tentou romper pra cima, devolveu, ainda mandei mensagem pro meu amigo, que tá comprado em ETF no Brasil, e aí fechou o mercado, você passa o fim de semana passageiro, né? Eu falei, segura a carteira aí que acho que agora vai pra baixo. E foi falar pra ele que o negócio rompeu pra baixo e desceu a ladeira. Eu acho praga que... sua. Não, que é isso. É técnica, né? Análise técnica, tá aí na cara. Eu dei sorte de fazer a leitura certa. Eu consegui vender nos 60 mil e tô esperando para reentrar. Eu não vou pegar a faca caindo.
Não é não, DJ? Opa, nunca é uma boa experiência. Eu ainda, a gente deve se conhecer como trader. Eu ainda dou, e o Dani, ele segue um log de trade, acho que é idêntico ao meu, né, Dani? É, bem parecido. E ali, uma das colunas é a razão, o motivo pelo qual entrou. E quando dá errado, eu sempre vejo que é ganância por pegar a caindo. Mas assim, 80%, 85% das vezes. Eu tenho um setupzinho que eu desenvolvi no Day Trade, né? Até estava conversando ontem com o Bruno Benetti. Brunão, beijo pra você. E eu falei, cara, eu tô fazendo um tipo de trade no Day Trade que é meio contrassenso, porque eu me achei fazendo reversão de mercado. Então, tocou em cima, eu sempre tô contra. E quando o mercado dispara, eu fico passageiro, eu fico olhando pra tela e falo, caramba, e agora? O que eu faço? Porque não sei entrar. E outro dia deu um candlezinho rompendo assim, eu falei, vai embora, eu vou perder esse trade. Eu falei, mas cara, tem que esperar fechar esse candle para ver se ele vai fechar mesmo rompendo. Eu falei, não, mas ele vai embora, porque hoje a bolsa vai subir, e entrei comprando. No meio do trade, do candle, ele já virou, já começou a cair. Exaustão. Então, a mesma coisa, Didi. Eu tenho meu logzinho de trade e tá lá, tudo grifado em vermelho. Não entrar no meio do candle. Esperar o candle fechar. Meu, plan the trade the plan. Todo dia eu sento a bunda aqui, penso a mesma coisa. É teu trade? É. É o que você gosta de operar? É. Então entra. Aí você entra, toma um loss. Aí vem logo em seguida, no mesmo ponto de entrada, você fala, mas será que agora vai? Aí, deixa eu pensar. Aí vai. E aí você fica fora porque não apertou o dedinho. Então, eu tava conversando com o Bruno ontem justamente isso. Vou tentar montar um plano de trade bonitinho no papel para tentar ver se eu consigo programar um robô para fazer automático. Porque aí você tira o dedo humano, né, do negócio. Para automatizar o trade. Bom, vamos lá. Pediram o Bitcoin. Esse aqui é no mensal. Eu acabei traçando um fibo. Já está aqui desde esse ponto aqui até o último topo. E eu tinha traçado, acho que isso foi nos faixas pretas, né? Peguei esse fundo com outro fundo. Agora sim tá correto. E falei, ó, é uma correção, mas se você quiser enxergar um canal de alta aqui, você enxerga. Né? Uhum. Aqui. Isso aqui. E daí ele pode simplesmente ter tocado o fundo e voltar aqui. Mas o Fibo ainda fala que tem um espaço aqui, ó. E essa região aqui está nos 29 mil. Apesar de, se você recuar um pouquinho, você vai ver que no diário já apitou aqui, agora há pouco, o sinal de retorno à média. Tá? Junto com futuros, né? Os mercados como um todo, tudo pode mudar durante a madrugada. E a gente tem visto isso essa última semana inteira que passou. O mercado abre 9h30, daí ele dá uma explosãozinha de 0,3% até 1%. Ele fica assim consolidando, não tem força para continuar subindo, e daqui a pouco devolve depois e ainda fecha no negativo. Então tá aqui, no momento, tá dando um retorno à média. Sendo a primeira média a se buscar, tem a média de 9 no 39 mil e depois a média de 50 lá nos 45. Mas não está coincidindo, não estou dizendo que deva coincidir com nenhum FIBO ainda. Talvez, aí é especulação total, se você tiver bullish, essa média aqui pode vir buscar esse FIBO, daí sim é algo para cá. Mas, igual eu falei para vocês, entrou nessa região, bateu, pode estar testando essa retração aqui e vir buscar essa aqui também. Então, não tenho nada claro ainda no momento. Eu sei que nesse ponto aqui, do jeito que tá, eu tenho mais a perder esse tamanho aqui do que a ganhar esse tamanho aqui. Esperar, né? Uhum. Agora, para apostar em algo de opções, que é onde eu prefiro, aí sim, se você quiser comprar algo nessa faixa de preço, por isso que eu gosto mais de opção. Você fala assim, beleza, tô predisposto a comprar aqui, já que a retração é aqui, vende a put aqui e faz alguma coisa para consolidação aqui. Então,
nessa área aqui. Uhum. Fica legal. Borboletinha lá em Bito também. Uhum. Tá, e o próximo papel agora que falaram, esse é o diário, né? Onde deu setup de reversão. No semanal ainda tá falando que é baixo e ele não tocou nem o canal que eu tinha feito ali de alta, né? Nem a retração FIBO. E no mensal, ele quase tocou, né? Mas ele não veio tocar ainda aqui, ainda não. Vamos lá. Tem um papel, VV, né? VV. Lord Cap. No mensal tá falando, ó, não se exponha, o cama tá vermelho. No semanal, não deu setup, mas tá falando, ó, é baixa no parabólico e baixa na média, mas ele ainda não deu rompimento de pivô nem nada, mas por enquanto é baixa. No diário, ele já tinha dado baixa lá no dia 13 de janeiro e ainda permanece abaixo. Isso. Se o pessoal quiser mais papéis, podem mandar. Uhum. Eu quero um PM. E alguém pediu Ethereum. PM, setup de retorno à média, ainda não foi rechaçado, permanece lá. No diário. No semanal deu alta, mas tá... Para mim isso aqui é um candle de exaustão. Então a gente vê depois, através dessa linha aqui, se o 2,5 ATR do reversão à média no diário pelo menos bate aqui. Porque se isso realmente for uma exaustão, ele classicamente fez isso aqui, rompeu a média, fez o pullback, disparou e agora ele tá sem força. Ele vai ficar numa área congestionante. Inside aqui. Quando deu setup 3 eu entrei nele. Aí minha dúvida é, Philip Morris, essa disparada que ela deu, será que tem a ver com o mercado estressado, coisa do tipo, e os caras vão comprando mais cigarro? E por isso que ela tá subindo tanto, cara? Vai comprar a BED também, então? Pô, o mercado todo lá em crise, tem uma baita de uma disparada. Uhum. É a ideia daquele papel, né? BED. Mas o BED não tem opções. Pediram Ethereum. Ethereum, assim como Bitcoin no diário, acabou de dar um sinal de retorno à média. A primeira média que a gente tem aqui é a média de 9. 2,854. Só uma observação, Eric. E ele está agora em 2,534. Setup de retorno à média, a gente considera efetivo no fechamento do candle. Porque esse candle ainda pode virar para baixa e acabar cancelando o setup em si. Perfeito, Dani. Perfeito. Então, agora, nesse momento, ele está dando entrada, mas teria que esperar mais perto do fechamento do candle para ter certeza. Regrinha que o Dani tem que colocar no log dele lá. Espera the fucking candle fechar. Aí, ó. Aprendeu e agora já tá. Próximo papel? EWZ. Foi o Márcio que pediu. O EWZ... Bom, a gente falou do Bob, né? O diário deu setup 2 de alta. A média tá aqui, então se o mercado pode corrigir ou o próprio WZ não seguiu o mercado como não vem seguindo, ele rompeu aqui, ele pode cair um pouquinho aqui, fazer um pullback, né? Essa média encontrar o candle e depois buscar a média de 200, que no momento está em 32, 3. Né? Mas não é setup 3 de retorno à média, é setup 2. Não, ele tá tendo, ele pode. Sim, setup 2. Ele pode voltar. Mas o que eu tô dizendo é que graficamente ele pode voltar na média para fazer um pullback, uma vez que já deu 2 candles de baixa aqui, e depois buscar a média de 200. Ou como ele pode revirar aqui e já ir. A única coisa que eu sei que é setup de alta.
Dentro de uma análise técnica, ele faz um pullback à média aqui, né? Sim, não, tá certo. Vamos Isso no lá, diário. tem mais. No semanal, nada disparado. E no mensal, nada disparado. Ó, o próximo, Kézia? AMGN, o Teodoro tá pedindo. AMGN? Não sei, foi o Teodoro. De avião. Esse. Nada no diário. Mas o Kama tá falando pra você não ficar comprado. No semanal, deu um setup de alta. Então ele possivelmente está fazendo um famoso lá, pullback e retorno à média, né? Então foi, rompeu aqui, ele faz um pullbackzinho, e se continuar ainda indicando que é alta, ele indicou 2 setups de alta ainda, tá? Tanto setup 1 quanto setup 2. Ele pode buscar alguma coisa aqui, mas no curto prazo, no diário, ele tá falando que é baixa ainda. Então é mais provável o pullback nessa região aqui de encontro das médias. E no mensal, a gente vê isso aí mais concretamente no mensal. Ele deu um setup de baixa que foi rechaçado, veio aqui na média, rompeu a média, agora ele tá querendo disputar uma outra onda aqui, tá? Atentar que isso aqui é um canal de baixa. Então faz sentido ele, depois de ter dado esse sinal de alta, ir lá e agora tentar encontrar a média aqui de novo. E ficar no canal. Se vai ficar, daí é outra coisa já, né? Não, sim. Mas a princípio eu tô mais bearish, consolidação e bearish do que alta. Logicamente, é só uma pretensão, posso estar totalmente errado. Tá. Aqui o canal fica paralelo. O Eric no CSNA3. CSNA3. Kama tá falando para você não se expor no mensal. No semanal, ele deu um retorno à média. E realmente ele tá subindo. A média de 50 tá no 29,30. Já tá 25. Mas quando ele deu o sinal foi a 20. Então já foi meio percurso daquilo que ele deveria ir no semanal. No diário, há 3 dias atrás, deu setup 1 e depois setup 2. Porém, o famoso pullback aqui do retorno à média, né? Então, os gráficos são até bem parecidos, né? O cenário brasileiro rompeu, pode ter um encontro aqui dessas duas médias, 9 com a 50 aqui, e se ainda permaneceu o setup, o primeiro alvo aqui é 29,44. Esse tipo de trade até dá para você se expor, porque o que você tem a perder, se você deixar um stop aqui, sei lá, um tick abaixo da média ajustada, vai ser 24,28. Você deixa o stop no 24,28. A entrada agora a 25,75. E o primeiro descasque é 29. É bom. Então você tem basicamente 29,4. Então basicamente você tem 1,5 mais ou menos para buscar aí quase 4 pontos. Próximo. Tomara. Ford. Um pedido do Rogério. Ford deu setup de baixa no diário. Então, tá para baixo. Queda. No semanal, tá falando para não se expor porque veio uma queda. Que andou rechaçando. Muito provavelmente ele tá entrando nessa área aqui, ó, de disputa de preço. Vou fazer nessa caneta aqui. Tá? Uhum. Mas ele tá falando aqui para você não se expor na compra. Isso no semanal. No diário já deu baixa.
E no mensal, nossa, abandonou aqui a alta. Então, o candle ainda não virou para baixo, mas eu não entraria. O sinal foi dado lá atrás com o papel a 11,23. Ele está 20,65. Então, eu já não entraria agora nesse papel se tivesse que entrar. E tem um earning chegando. Tem earning chegando. E lembrando que o RSI também já está aqui dando um sinal de exaustão. Voltar para cá. Aqui, o RSI. Próximo. STNE. Bom, E depois PAX. PagSeguro, acho. Nada no diário na Stone. Segue a tendência de baixa. Se bem que tem uma alta consolidação aqui, né? Mas não deu reversão. Eu não entraria porque a tendência primária é baixa. Uhum. Ficaria esperto. Para que se ele romper essa média aqui, ó, no meio período, talvez seja uma oportunidade. Mas no momento, se ele não dá indício de reversão, eu não entro para não pegar a faca caindo. O Dani que gosta desse tipo de setup aqui, né? A cunha aqui se romper. Mas não é o caso ainda. Deixaria na watchlist. Isso no diário. No mensal ainda permanece a consolidação, né? Então, não entra. Igualzinho. E não deixou nenhum pavio. É muito provável, como aqui está dando sinal de venda, que ainda vai cair. Nunca se sabe, né? Eu estou dizendo só uma predição. E no mensal, nada também. E já está falando Perdeu. já há 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses para você não se expor nesse papel. PagMe. Eu acho que é PagSeguro. Isso, Pags. PagSeguro não tá nada diferente. Se a mesma pessoa tá apostando em Stone e PagSeguro, é o mesmo setor, é o mesmo tudo, não há diversificação alguma. Ó, não, Parece até o mesmo gráfico. não entra. Se estiver apostando, não tem nenhum sinal, mas tá falando para ficar fora. Deu o setup 2 no dia 15 de novembro e desde então permanece. E no diário, reafirmou o setup 2 atrás de setup 2, ó. Mas foi reafirmado no dia 10 de janeiro e até então não há indícios de reversão. Ok. Use Minas. Candles com praticamente só sombra superior, né? Só sombra superior. De jeito nenhum. Agora, use Minas. Use Min 5. Já tá lá. Os Minas no diário deu sinal de alta. Ainda não foi rechaçado, porque tem um imã aqui, né? No gap. Tem um gap aqui bem atrativo aqui, ó. Tá? Foi dado sinal de alta, ainda não foi rechaçado. Então, se você entrou lá atrás ou quer ficar bullish nesse papel, faça uma entrada parcial, até mesmo porque o RSI não tá... Talvez não deu uma nova entrada de reversão positiva, até mesmo porque o RSI não saiu da região de sobrecompra. No semanal, na semana anterior, deu setup de entrada. 2 semanas antes deu sinal de entrada. 2 semanas antes desse também deu sinal de entrada. Aqui o famoso pullback. Que veio rasgando a média. Se ainda permanece ativo esse setup, ele buscar pelo menos o 2292. Seria bom. Agora é o seguinte, a mesma situação do... se não, por falar de cenário brasileiro, se não tem liquidez de opção, você pode jogar... Aqui o pessoal com certeza vai caçar o seu stop na mínima desse candle aqui. Eu deixaria, por exemplo, tá 13,85, deixaria no 13,80 ou 2,5 TR, se for mais viável para ti. É isso. 2,80 o stop loss. Aqui o robozinho tá falando para deixar no 12, no 12,29, até mais baixo.
que acho que vai buscar possivelmente o outro. Então, ó, 12,80 eu achei. O robozinho tá falando aqui um stop loss no 12,29. Sendo mais agressivo do que eu. Entraria no preço agora a 15,86 e uma possível saída lá nos 24,79. Então você tem a perder 3 pontos para ganhar 9 pontos. 1 para 3. É interessante. Próximo? Roblox. Novo o papel? Não tem Não. referência, não tem histórico. Não dá. Ó, o Jadson, sumido, Jadson. SoFi. Mas não tem. Não dá pra gente. Não tem muito histórico no papel. Uhum. Eu não fico confortável em passar muita coisa que não. Baseado no setup do robô, tá? Mas aqui ele já veio buscar esse fundo aqui quantas vezes? Traçar suportes e resistências. Ué, tá quase no preço aqui. Com Alt H. Aqui, outro Alt H. Ele caiu aqui, ó. Ele pode vir muito bem buscar o 64. 6409 aqui. Aqui uma outra área. E uma outra área. Não vejo sinal algum de reversão. Ainda o RSI tá dando sobrecompra, então a possibilidade de queda ainda é maior. O OBV também é venda. Não entraria nesse papel aqui para compra, não me anima nem um pouco. Uhum. Nem eu. Tá parecendo os micos aqui do Brasil. Apesar de pouco histórico, né? O Kama começou a aparecer aqui. Mas ele já tem uma projeção aqui, onde ele fala para você ficar fora, ó, desde esse dia aqui, que é 13 de dezembro. Para não se expor nesse papel. E aí, SoFi? Pedido do Jadson. Beijo, Jadson. Vira e mexe, eu mando Tá um papel né? pra ele. Ele tá dizendo aí tuas médias. Ele tá sumido. Aí ele tá corrido lá com as coisas. Acho que ele não tá no faixa preta. Ele ficou no faixa preta o tempo que tava lá no CDM7 que dava direito. E agora ele tá caindo com trabalho pra poder voltar. Chão na orelha do Jadson, viu? Mas aparece, Jadson. Boteco e a gente filosofando dos Ficube dele, pô. Vamos lá. É verdade. SoFi. Cama tá vermelho, não se expõe no papel. Ele deu setup no diário. Setup de baixa ainda não foi rechaçado. Não, desculpa, já foi rechaçado. Parabólico virou. No semanal. Setup de baixa, sim. Daí no semanal ainda não foi rechaçado. E no mensal não tem muito tempo de análise para poder aparecer com algum parecer aqui. Parecer com parecer. Pode ir pro próximo? O Vamos. Eric pediu a nossa CRO. Tô esperando chegar nos seus 18 centavos para eu comprar mais. CRO. Nada no diário. Ele deu o setup de reversão à média e ainda não tocou a média lá quando estava 74 centavos. Tá funcionando também para CRO. Quando deu o setup de compra, que é onde foi? Deu o setup de compra em 17 centavos. Bateu 97 centavos. Legal, hein? Ele falou para sair. Aí saiu, por enquanto não tá dando nenhum sinal, ainda tá no retorno à média, tá? Mas o tá mais não, né? Porque contribui, não se expõe em CRO. Cama tá vermelho. E no mensal não tem ainda
tempo gráfico para julgar muita coisa, mas estamos aqui num retorno à média, onde o Kama está falando... não, a primeira média é 33 e o papel está 37, mas o Kama está lá nos 18 centavos, então ainda tem espaço para queda, galera. É isso aí, tô esperando. Vamos pro próximo. B3SA3. O Ademir. Gosto tanto desse papel. Eu também. Vamos lá, deu setup de alta no dia 20 de janeiro e ainda permanece na alta no diário. Meu primeiro no semanal. Day trade foi com B3. Meu primeiro loss. Como é que é, Dani? Eu não ouvi. Meu primeiro papel que eu fiz day trade lá em 2020, no começo de 2020, quando eu comecei a fazer day trade, foi na B3. No primeiro dia, eu entrei, olhei o gráfico, não entendia nada. É compra, não sei o que, comprei, o negócio começou a cair, eu não tinha colocado stop, nem sabia que era stop direito. Primeiro day trade que eu fiz foi com B3. Foi 800 conto a menos na conta no dia. Triste. Ó, B3SA3 é o setup de baixa de alta no dia 20 de janeiro, ainda permanece, tá? Mas atenção que ele deu o setup a 12 e 28, o papel já tá 13,64, mas ainda tá na alta aqui. No semanal, ele não deu setup, mas o Kama já liberou a exposição. E no mensal, ele ainda está no setup de baixa. Então tá numa área bem disputada aqui, uma vez aqui ainda não revirou. Ele não mudou para verde, tá vendo? E permanece o setup de baixa. Eu daria um tempinho para me expor em B3S3. B3. Mas se realmente confirmar a tendência bullish, porque aqui já tá sobrevendido. Eu olhei esse papel outro dia, eu falei assim, vou deixar a ordem de compra em 10. Qual que é o mínimo desse candle, DJ? Esse aqui? É. 10,58. 10,58. É. Mas eu não... ordem a 10. Então, não dá pra prever, né? Mas, ó... Esse foi o último rompimento. Aqui... Então, aqui é uma área de briga. Pequena, mas é uma área de briga. E é bem aonde tá a média, a nossa média aqui, ó. Então, uma tendência de saudável, até mesmo de baixa, ela pode fazer isso aqui, ó. Retornar a média e voltar. Eu costumo entrar nesse pivô aqui. Uhum. Assim como eu não entraria agora, que tá nessa área de briga, mas se entrar, eu entraria só no rompimento desse cara aqui, ó. Aqui tem uma cunha se eu pegar esse cara aqui. Deus queira que não. Próximo. Marfrig. MRFG3. Hã? A André pedindo Bitcoin. Bitcoin não dá pra ver. Bitcoin é no trading view. Qual o papel? Marfrig. MRFG3. Etapa de retorno à média dada 2 meses atrás e ainda permanece nele. No semanal, tá falando para não se expor. Tinha dado um setup de baixa em outubro. Houve aqui a baixa e a saída aqui no dia 10 de janeiro. Desse setup 2 de baixa. Mas até o momento ele tá falando para não se expor. E no diário, deu o setup 1 de alta. Então, curtíssimo prazo, ele vai muito provável ele ficar zigue-zagueando nessa área aqui, não. Na área que a gente acabou mostrando. Se no diário ele acabou de dar um setup de alta. Aqui é uma área de congestão.
E essa queda porque o papel tem muito a ver com o dólar, né? Exporta carne. Tinha uma área de congestão. E rompeu, daí ele ficou nessa área, veio para cá, veio testar essa área, veio aqui, agora veio testar essa área de novo. Então, pode ir para cá, pode ir para lá. Sabe? Cama, até o momento, está falando, não se exponha. Ok. Então, o próximo é MVIS. Do Márcio. Diário deu retorno à média, já foi rechaçado. No semanal deu setup 2 de baixa. Até então continuamos nesse setup 2 de baixa. E no mensal, setup 2 de baixa. E o Cama falando para você não se expor no papel. Tá? Ok. Dá pra ver o Atom. Tá feio, né? Atom USD. Sem a barra. Diário sem nenhum sinal. Tá falando para não se expor. Semanal. Nada. Mensal, nada. Ele deu um retorno à média, que já aconteceu em agosto dele, então. Se ele não conseguir romper esse tetinho aí, é pra baixo. 1, 2. Foram 3. 1, 2, 3, 4 candles tentando romper essa resistência aí. Vamos ver outro? Brasil, Luiza. Magalu. Ai, desculpa, Cristiano. Vou ver o seu Itaúsa agora. Eu pulei o Itaúsa que o Cristiano tinha pedido. Perdão. Mas vamos ver nossa Magalu. Magalu deu, no dia 11 de janeiro, um retorno à média, que já se concretizou aqui no dia 20 de janeiro. Desde então, sem mais setups. Antes ela tinha dado um retorno à média 6,71 aqui no dia 3 de dezembro e a saída dele a 6,9 no dia 7 de dezembro. No semanal, ele deu um retorno à média e ainda permanece. A média em 7,32 e a média de 9 em 7,49. E no mensal não, para não ficar triste. No mensal ainda permanece o setup de baixa. Eu não faria nada nesse papel, uma vez que Cama ainda está falando para eu me manter fora dele. Isso. Agora sim, Itaúsa. Dentro do setup que eu uso no Day Trade, é um papel que eu ficaria bem de olho, Magalu, para poder entrar. Porque esses dois candlezinhos baita sombra inferior lá na Magalu pra mim não perdeu aquilo ali. O Itaúsa, o setup no diário deu entrada no dia 18 para alta e ainda permanece. No semanal não tem nenhuma entrada. Não tem nenhuma entrada, mas o Cama já autoriza entrada. Não deu entrada, mas ele está falando que está autorizado. E no mensal está divergente, está falando que é baixa. Tá diferente. Eu não entraria nesse papel por conta disso aqui, a princípio. Que é o que eu falei para vocês. Veio aqui, não rechaçou a alta. Ele veio aqui, poderia disparar e ser claro uma tendência de alta, não rechaçou, perdeu. Ele veio aqui, para mim ele vai subir esse pouquinho aqui, testar novamente, e daí a gente vai ver se vai para cima e fazer isso aqui, ou ele só testou a baixa e eu entraria ou aqui no rompimento desse pivô,
dessa entrada de setup, ou aqui no rompimento desse pivô. Então, não entraria abaixo de 11,17, não entraria acima de 8,88. Isso. Na venda. Aproveita e emenda o YouTube 4. Que essa aí é a holding do YouTube. Parece que tá diferente um pouquinho o gráfico do YouTube 4. Mensal, setup para baixa, ainda não rechaçado. No semanal, setup para alta. E aqui é o clássico pullback, então tá divergente, tá vendo? Uhum. Então ele foi lá, testou a média, rompeu a média, fez o pullback. Poderia esperar aqui para entrar nesse cara no tick mais um do fechamento desse candle aqui. Isso. Antes disso eu não entraria, mas isso aqui pode ser a baixa. Eu entraria aqui também. Mas YouTube 4 tá melhor do que o papel anterior. Aquele lá é a holding dele. AF, Vamos ver se tem. RN. Diário. Nenhum sinal. Ainda permanece o sinal de baixa dado no dia 16 de dezembro. A 113, o papel tá 57, olha. Se tivesse entrado nesse carinha aqui. Não. No semanal ainda permanece o setup de baixa. No mensal não tem nenhuma informação e não tem dados suficientes para análise. Sim. Mas a princípio baixa e continuamos na baixa. Tá, mas só para de bater o olho lá na tem um ponto que se não segura aí, minha filha, abraço. Você vê que é o portão lá embaixo, lá atrás. Se não segurar aí... É vela e caixão preto. É vela preta e caixão, né? Ah, tem um. Eu quero Disney. Tá. Amara, setup de baixa ainda permanece de baixa, dando dia 3 de janeiro. No semanal permanece a baixa. E no mensal retorno à média, que acabou de dar a saída do retorno à média dado lá atrás, em abril de 2021. Haja sangue frio, hein? Para dar um setup de retorno à média em abril de 2021, você vê esse candle aqui, confiar no setup e tirar o lucro aí. É. Pegue. Aí daí eu vou para Disney. Tá. Ah, o VEG 3. Retorno à média. E a média, a primeira média é 30,47, já foi rompida. A segunda média agora é a média de 50 no 3,295. No diário, no semanal deu retorno à média. Daí a média do semanal já é maior. 3,256 é a média de 9 e 3,487 a média de 50. E no mensal ele está falando para você não se expor. Disney. Setup para baixo em Disney. No semanal, no mensal e no diário. Essa é a convicção. Assim, E o rato morreu. Me deixa triste. Assim você me deixa triste. Eu montei um calendáriozinho para alta. Falei, vou ter um calendáriozinho para alta assim, que eu acho que o earnings de Disney vai vir bem e tal. Eu também. Para alta. Aí veio o Netflix, 23% negativo no Netflix e Disney caiu acho que 7, 8% por causa do Netflix. Tá louco. Ai. Então, você pode fazer uma análise da Netflix aqui ou a partir da nova Netflix aqui.
Sabe que eu fiquei com uma dor de corno, rapaz. Que... nem me fala. Ó, perdi. Assistam aí depois. Eu perdendo praticamente ao vivo $10 mil por conta de Netflix. Eu ia comprar uma 15% quase fora do dinheiro, ia sair uns $30 e no dia seguinte já fechou por 1.500, mas não entrei. Só dor de corno mesmo. Ô Dani, eu fiz um calendário em Disney também. Pra alta. Era. A gente fez aqui no Domingão ao vivo, lembra? Eu fui e fechei a vendida com 90% já. Então, deixei também a vendida pra fechar, eu vou ficar com a compra. Vai que vem um baita earnings aí, o Fed semana que vem fala, calma, nós vamos aumentar só na outra, não vai ser em março ainda, cancela tudo. Mas eu acho que eu vou comprar uma put por enquanto. Vamos, né? Tesla, no diário, é baixa, dada no dia 19 de janeiro. No mensal, tá falando para não se expor. Tem um retorno à média, que já fez a média de 9. Poderia ter feito uma saída parcial. E a próxima média aqui tá no 811. Então tá bearish aqui. E no mensal também é retorno à média, sendo essa média 894. Então tá mais confiável. O primeiro alvo dele em queda. O Alex está pedindo 100. Vamos lá, Alex. Nenhum sinal no diário, apenas para não se expor no papel. Nada no semanal de um sinal de baixa. No dia 27 de dezembro, ainda não rechaçado a baixa. E no mensal, nenhum sinal. Beleza? Deixa eu ver os comentários aí, além do pessoal pedindo papel. Por favor, temos mais gente assistindo do que likes na nossa live. Então, deixa eu falar com a moçada enquanto vocês vão dando o like, beleza? O Francisco falando aqui, falei que ia cair no final de dezembro. Agora. Os profetas agora apareceram todos aí. Quem mais aqui? Dando boa noite, Teodoro, o Marcos. Agora já falando do papel, a Ilza, nova membro do canal. O Isaac, boa noite, mestres de faixa pretas, o like já tá na mão, show de bola, muito obrigado, Isaac. O Johnny, eu já falei com o Johnny, o Carreira, já falei com o Carreira, o Luiz Carlos, já foi respondido aqui. Boa noite pro Rafael, o Eric, e quem mais aqui? Opa, o Ademir falando que tá no CDM 9 estudando muito, é isso aí, então, sempre estudando, Ademir. Perde esse medo aí, tamo junto, cara. Quem mais aí? Já falei com o nosso grande amigo Jadson. Márcio Mendes, a Célia. O Bo faz análise de ações brasileiras também ou só americanas? Ele faz análise de qualquer papel que eu colocar aqui. Agora, o que eu coloquei para disparar o sinal do robô, porque aqui é o próprio TradingView com um algoritmo de propriedade exclusiva. JJ, você criou tudo? Não. Média já foi criado antes, Bolanguet já foi criado antes, Kaufman já foi criado antes, OBV. Eu só ajustei e fiz um sistema de backtest para poder, através de inteligência artificial, rodar quais os melhores parâmetros para uma melhor performance em diversos papéis. Então, são dados randomizados. Se não está no mercado americano algum papel aqui, é porque ou ele não tem liquidez, ou ele tem liquidez, mas o backtest foi falho. Tá? Agora, no mercado brasileiro, por questão de liquidez em opções, o que eu acabo tendo aqui, tem sim do mercado brasileiro o Bova, a Petro e a Vale, nada mais. Mas, novamente, igual o pessoal anda fazendo aí, se pedir para colocar Itaúsa, se pedir para colocar o que for do mercado brasileiro, eu acabo colocando aqui, fazendo uma análise gráfica superficial e vendo alguns detalhes do robô. Porém, ele não dá sinais desses ativos que a gente está colocando aqui do mercado brasileiro, com exceção desses que eu falei. Bom, vamos lá. Quem mais chegou aqui? Beijão para Marilene Moreira. Mas o Eric, eu já falei com ele. O Alex, boa noite, Alex. Já falei contigo também.
O Marinho, boa noite, novo no canal, assinante do Evergreen. Show de bola, Marinho. E é isso, galera. Eu acho que eu respondi a dúvida de todos vocês. Ficou uma aulinha aí da importância de saber se expor na volatilidade. Então, entenda que venda de volatilidade é lindo, maravilhoso, teta positivo, sempre pingando na sua carteira, só que você nunca tente acertar topo e fundo de volatilidade. Se você vende volatilidade, não quer dizer que a volatilidade amanhã vai estar mais baixa do que aquilo que você vendeu. Dei o exemplo aqui, e é o exemplo que eu estou passando nas carteiras, tá bom? Se você... eu não sei se chegou hater agora, até os haters já sumiram no meu canal. Mas se você, hater, está assistindo aqui, aproveita, deixa lá o seu dislike no vídeo dessa semana, onde eu perdi mais de 10 mil dólares em Netflix. E salve, Dani. O hater vai gostar. Fala, então, por isso que eu estou convidando. Estamos aí. Considerações finais agora, Kézia. Outro que tá sumido também, né? Eu tenho que perguntar uma coisa. Manda. É o jogo? Como é que tá seu jogo, JJ? Pra quem não viu, a gente teve uma live, o JJ comprou uns robozinhos essa semana, no feriado, e tá jogando agora também. E no Botecão ele já montou outro jogo. Conta aí, quantas moedas você já ganhou? Vamos ver se projeto lá, não tem nada a esconder. Vamos lá. O primeiro time que eu montei, que eu achava que tava ruim, quando eu montei o segundo, eu dou graças a Deus pelo primeiro que eu montei. O segundo veio tudo comum e um raro só, tá? Mas nessa conta aqui aberta, quando? Na segunda-feira. Segunda-feira. Foi segunda. E foi segunda-feira, então amanhã faz uma semana. Amanhã faz uma semana, eu estou com 26 moedas. Nossa, foi bem. O investimento inicial é de 150 moedas. Então, em moeda, eu possivelmente... Vamos lá. Recupere isso em 1 mês e 3 semanas. Em moeda. Mas eu entrei com a moeda a 3 dólares. Agora ela está a 2,45, né? Então, em dólar, talvez demore mais aí para recuperar. Já o segundo jogo, eu arrumei um bando de sindicalista aqui que não quer trabalhar, fica só fazendo greve. E é tudo comum com um raro apenas. Então eu ponho eles para trabalhar, só que tem todo mundo tem 50 de energia. Daqui a sei lá, 10, 15 minutos já parou. Já para todo mundo aqui, eles voltam a dormir. Tá bom, boa sorte com o seu primeiro, pelo menos. E é isso, tá vendo? Tá, então tá. Tem uma pergunta aqui do Marinho, vou botar para você, JJ. Onde encontro material mais para iniciante entender as lives diárias? Show de bola, Marinho. Vamos lá. Tudo aqui a gente acaba fazendo ao vivo, né? Vamos lá. A primeira coisa, Marinho, você já entende de opções? Se não entende de opções, aí vai lá pro canal da Domar. No canal não, lá no site da Domar. Vou mostrar agora. Tudo. Primeiro ponto. Deixa o like, ativa o sininho. Porque vira e mexe eu vou explicando uma coisa que em doses homeopáticas você acaba entendendo. Tá? Por que eu falo isso? Diversas vezes, em 2 anos de canal, eu expliquei mais de uma vez a questão da volatilidade na borboleta, a questão dos meus hedges, um monte de coisa. Eu não sou no treinamento Jedi, eu expliquei tudo que eu acabo fazendo, então não sou daquele cara que fica segurando conhecimento, não. E por isso que eu peço a interatividade de vocês para poder ir tirando dúvida. A sua dúvida já pode ter sido até respondida em vídeo na semana passada, 5 semanas atrás, ou 12 semanas atrás, whatever. Mas eu sou a favor de que, e eu falo isso até contra a questão de sair vendendo curso, tá vendo? Porque no curso você tem tudo estruturado. Mas dá para aprender com conteúdo gratuito e recebendo aos poucos. Se não está entendendo hoje, não se preocupe. Eu creio muito nessa questão que a mente vai assimilando. Por mais que você não acredite que ela esteja assimilando, entendeu? Daqui a pouco, quando a ficha cai, você fala assim, uau, agora entendi, tá?
Mais material aqui. Você nunca ouviu falar de opção. Entra ali no Dual Market. Então, eu falei tudo isso para quê? Para você já ficar lá, aqui nesse canal, já com o sininho ativado. Se quiser ser membro, você tem conteúdo exclusivo também. É R$30 por mês. E já põe ali para receber as notificações, porque eu entro em diferentes horas do dia para passar a situação do mercado. Não sabe nada de opções? Entra aqui na dualmarket.com. Vem aqui em curso gratuito, opções básicas, tá vendo? Depois que você fez a sua opção básica aqui, você pode vir aqui em curso e vem aqui para a nossa comunidade Dual Market, que é onde eu passo aí, tem um curso totalmente completo e aonde eu vou tendo uma interatividade melhor aí com os meus alunos diariamente, respondendo dúvidas, interagindo com eles e operando em conjunto. Beleza? Isso, né, galera? Mais que isso. Como ele falou que já conhece um pouco de opções, no canal da Dual Market do YouTube mesmo, você tem como virar membro, e como membro você consegue assistir a todas as lives desde da primeira live Hora do Game. E foi onde foi começado mais ou menos o conceito da minha renda, minha vida. Então, como é que você vai começar a tua estrutura? Com zebra, com short, etc. Então, lá você consegue começar a pegar começar a montar a estrutura. Dali para frente é só um ajuste de delta. E aí, para o ajuste do delta, você pode fazer de diversas maneiras. Vendendo papel, comprando papel, vende put. Aí depende do quanto que é o delta que você tem que zerar. E de que maneira que você quer, qual o tamanho do seu buying power, tudo isso entra na regra do jogo, né? Então, a live diária que o DJ faz com a Cassie, com a Dani, com o seu Robert, é mais para isso, para fazer esse ajuste de delta da carteira, para não ficar com delta nem muito negativo, nem muito positivo. Isso aí. Beleza? Vamos lá. Deixa eu atender aqui o Rafael, ó. Relação para ti, Rafael. Falando aqui, ó, entrei no Evergreen, foi dado um setup em FFIN na sexta. Poderia analisar de forma didática essa entrada? Vamos. FFIN. Eu tenho o diário, que foi o que foi dado setup no robô e disparado para ti, tá bom? Temos aqui o semanal e temos aqui o mensal. Pode ver que eu fiz questão de passar os outros time frames para ver se tinha algum sinal. Não tem sinal no mensal, não tem sinal no semanal e aqui no diário tem um retorno à média. Como que funciona o retorno à média, Kézia? Poderia, por favor, abrir a sua plataforma da Tasteworks? Posso. Vou mandar aí. Tá aqui. O Marinho falando, show, gato, terminando de consumir o Evergreen. Assisti vários vídeos do canal, gratidão. Tamo junto, meu caro. Precisou, é só falar. Então aqui, ó. Vou colocar aqui FFIN. Que você colocou ali pra mim, beleza? Como que eu costumo fazer? Luísa e seus amigos game. Opa, ó o cripto aí. Boa noite, Luísa e seus amigos game. Vamos jogar bomba cripto daqui a pouco. O que eu gosto de fazer no gráfico de reversão à média? Estou aqui, eu vou oscilar entre a minha tela e a tela da minha melhor contribuidora aqui, Kézia, para poder falar da parte gráfica e da parte das opções em si, como interpretar o sinal. Deu retorno à média. Aonde eu tenho essa média aqui? Ó, a primeira média, ele já fala aqui para você no cantinho e lá no robô ele vai falar também. Ele fala, ó, você tem a primeira média, que é a média exponencial de 9 no 50,94, e você tem a média de 50 aqui no 51,16, que é a linha branca e roxa, respectivamente. Bom, depois você tem a média Kaufman no 51,85, que é essa linha preta aqui. Ele fala para você de um stop loss, que na realidade a gente pode vir a utilizar como uma barreira de limitação, e eu vou mostrar o que isso quer dizer de barreira de limitação, e aonde a gente ficaria confortável de colocar o nosso trade, tá? Então pensem comigo, duas coisas podem acontecer aqui. Vou apagar essas linhas, começar outra aqui. Retorno à média.
significa que o candle, o preço que está aqui nessa linha, ele pode subir e barra ou a média pode cair. E eles se encontrarem num determinado ponto. Firme? Isso. Como eu não sei, eu posso apostar num range, numa faixa de preço. Então, como que eu faço? Eu vou apostar numa faixa de preço onde eu estou confortável com o stop loss aqui. Não existe opção de 53,05. Então, eu vou no 53, um exemplo. Tá? 53. A mínima do candle, desse último candle, foi 48,49. Eu costumo usar, aí é comigo, o ATR. Se não tem ATR aqui, pelo que eu tô vendo, não tem. ATR tem 1,48. Eu uso 2 vezes e meio ATR. Então, o que eu quero dizer com 2 vezes e meio ATR? Você pode utilizar a própria média de 200, se você não quiser usar o 2 vezes e meio ATR. Para quê? Como um ponto de suporte. Então, eu já vi um possível ponto de resistência que está aqui. Eu vou colocar um ponto de suporte e falar assim, ó, que o trade ele vai ficar numa faixa daqui até aqui. E se ele ficar nessa faixa daqui até aqui com a passagem do tempo, eu tô ganhando dinheiro. É isso que é retorno à média. E daí, qual é essa faixa de preço, então? Aqui a gente já viu que é 53, e aqui vai ser quanto? Aqui pode ser 48, como pode ser 1,48 vezes 2, que é o ATR, 1,48 vezes 2,5, dá 3,7. 3,7 desse valor aqui de 48,49. Menos 48,49 dá 4,479. Eu não tenho 4,479, possivelmente eu vou jogar no 4,5. Então 4,5 ou 4,8. Uma coisa ali, eu posso vender uma put no 4,5 ou 4,8, que for agradável. Então, eu vou escrever isso aqui, que do lado da put vai ser algo em torno de 45 a 48, e do lado da call, da subida do papel, algo em torno de 53. Feito isso, Kézia, vamos para a tua tela. Já vou mostrar um defeito. Só adicionar mais uma coisa. A vol tá dando compra de vol. Uhum. Tá, e a liquidez é muito baixa. E outro defeito também. Então, o que acontece? Manualmente eu coloco e tiro ativos. Ué, JJ, mas você falou que os ativos são só com liquidez? Sim, eu exportava uma lista de liquidez da Bchart e da própria Tasteworks, entrava no meu database e filtrava aquilo que tem maior liquidez ou menos liquidez. Esse papel, possivelmente, já foi muito mais líquido um dia. Agora ele está sem liquidez. Então atentem para isso. Para efeitos didáticos, tá? Porque daí o que acontece? Muito possivelmente esse trade em FFN eu não entraria porque está com uma estrelinha hoje. Já foi melhor no passado, tá? Mas para efeitos didáticos a gente vai mostrar o que poderia ser feito de retorno à média. Tá. Então vamos lá no 54 dias, que é onde está a maior vol. Tem algo em torno do strike 53? Não tem. Outro ponto negativo também. Os strikes aí, que é por conta da falta de liquidez, não vai de 1 em 1, vai de 5 em 5. Então eu teria que colocar alguma coisa lá no 50. Vender. E se você olhar no Open Interest, não tem negócio algum. Aqui. Então tá bem mal o exemplo que a gente acabou pegando. Mas aí eu já estou ensinando você a passar um pente fino de vou no papel ou não vou no papel. E juntamente com isso, qual estratégia utilizar e a didática. Não tem negócio também, nem no... Não tem. Tá sem liquidez. Aconteceu alguma coisa nesse papel que ele evaporou a liquidez. Só desistiu dele. Nem na mais curta. Mas vamos lá nos 54 dias. Agora ficou só para exemplo didático, tá? A gente fez tudo isso, mas já viu ali que ele tem uma estrela só de liquidez e que não tem negócio algum. Vou fazer trade nesse papel? Não, never, jamais. Por quê? É a mesma coisa que você jogar truco, sair com zap e copa e não tem... você tá jogando sozinho, não tem contra quem você tá jogando. Ou você tá jogando lá poker, só tem você na mesa e você fala assim, nossa, sai com um Royal Flash. Vai soltar contra quem?
Então, vamos lá. Podemos vender a put de 50, porque ela está abaixo do 53. Efeito didático, novamente. E, já assumindo que poderíamos comprar esse papel a 50, caso você não possa comprar esse papel a 50, você pode fazer uma trava de alta. Você compra a put de 40, por exemplo. E trava o papel. Aqui. Do outro lado, a gente tem de 45 a 48. Desculpa, Claro. 50 a 53, né? É, Do lado da call seria 53. 50 a 53, desculpa. Então, teria que Mas vender o 55 na call É, e comprar o 45 na call. assim. Isso. E na put, deveria ser o 40 45. com 40. Com Assim. 35. 45 pode ser? Assim? Isso. Algo assim. Se o delta tiver muito positivo, que é o caso, você pode jogar a put de... Deixa eu ver. Isso. A call mais próxima. Fica mais barato. Mas essa call aí, ela tá uma trava de alta. Tem que fazer uma trava de baixa. Então joga a call comprada de 45 no 55, por favor. Mas é uma trava de baixo, assim, né? Isso. Isso, pra você pegar a Daí o delta de consolidação. número. Um Iron Condor. Isso. E daí o que acontece? Vamos no gráfico de payoff. Olha lá, ó. A gente está apostando na área que ele falou que estaria consolidando. Tá? Então esse é um possível trade a se fazer. Não vou fazer porque não há liquidez alguma no papel, não há negócio algum. Você pode entrar no trade e depois você não vai conseguir sair. Mas é só para você entender a região de preço. Beleza, Rafael? Dá um joinha aí e fala se entendeu ou não. Aqui tá muito ruim o preço, não dá nem pra gente ter ideia, porque 0,160 ou 0,5, né? Sem falar que não tem interesse nenhum. Mas seria isso. E se fosse assim, ia receber um crédito de 310. Com a perda de 690. Que não é nada interessante. Tamo junto, meu Mas querido. Obrigado por ter entendido aí. Então, voltemos às considerações. A Kézia falou um pouquinho, deixou considerações finais, Dani. Muito obrigado, pessoal, que tá aí, tá acompanhando a gente. Como eu digo sempre, o tempo que tem, se vocês estão dedicando a gente, é uma coisa que demonstra consideração pela Duamart, por mim, pelo DJ, pela Kézia. Obrigado para todos que acompanham. Eu vou reforçar aqui no WS Capitals, que é a empresa minha do JJ, para administração de capital. Então, se você conhece alguém ou você mesmo tem um capital legal nos Estados Unidos, ou que se quer se expor nos Estados Unidos, não sabe como, não entende de opções, ou não tem tempo. Eu mesmo é um cara, um empresário, tá na correria e você ganha dinheiro como empresário, entre em contato com a gente para ver, a gente administra a tua carteira lá. Então, obrigado, pessoal. Show de bola. Kézia, como a gente voltou a responder as perguntas aí no meio das suas considerações finais, tem algo a mais aí? Vamos lá. Não, é só obrigado a todo mundo pela companhia, pelo tempo, ótima semana e bons trades. Show de bola. Então, galera, muitíssimo obrigado, Kézia, muitíssimo obrigado, Dani. Vocês são realmente muito fiéis aí e amigos que eu sei que eu posso contar, além de alunos que se transformaram em grandes amigos. Sou muito grato pela vida de vocês dois, tá bom? E de cada um que está aí do outro lado da telinha e dos faixas pretas. Vejo vocês amanhã no Hora do Game. Galera, muitíssimo obrigado, uma ótima noite e tchau! Fui, valeu! Tchau, gente. Boa noite. Teodoro, boa semana. tem aula amanhã, Teodoro.